essa história de montar um templo, isso assim, as pessoas se dão pouca, os ocultistas, eles dão pouca atenção a mironga de você construir um templo, né? Porque, assim, para quem gosta de trabalhar com magia cerimonial, né? Isso não vale para um yogi, né? Porque o yogi, ele fecha as pernas, cruza as pernas, fecha o olho, e aí o trabalho dele é todo psiúrgico. É tudo dentro da mente dele, né? Agora, aquela pessoa que gosta de trabalhar com magia cerimonial, ela vai construir um templo para ela executar a arte mágica dela. Só que a gente tem que lembrar que o templo, ele é uma projeção da nossa alma. Quando a gente está trabalhando dentro de um templo, nós estamos trabalhando dentro da nossa alma. Quando nós estamos abrindo portais mágicos dentro de um templo, nós estamos abrindo portais mágicos dentro da nossa alma. E o que acontece? Quando você projeta o seu templo, você sempre projeta ele de uma maneira. E aí você vai descobrindo coisas novas sobre o universo, e aí você fala assim, meu irmão, tô viajando na maionese, cara, vou ter que mudar essa história aqui toda. Aí você muda tudo. Aí você estuda mais um pouco, pratica, aí você, cara, vai ficar melhor se eu fazer de outro jeito. E aí você muda tudo de novo. É assim. Sempre é assim. É normal ser assim enquanto você ainda está trabalhando as bases. Isso é um trabalho de fundamentação. Isso é um trabalho de base. Esse tipo de trabalho, de mudança de trabalho, ainda de verdade, não constitui, nos planos internos, um templo que você projetou, que você arquitetou. Você ainda não construiu isso. Você só constrói isso quando? Quando, através da sua magia ritual, através da sua abertura de templo, você já está conseguindo resgatar todas as partes da sua alma, todas as partes do seu corpo astral que estão fragmentadas, na intenção de construir um corpo de luz incorruptível. Essa é a meta do ocultista ocidental. Essa é a meta da tradição ocidental de mistérios. Você construir um corpo incorruptível de luz que não sofra os danos da segunda morte, terceira morte, quarta morte e assim por diante. Ou seja, o templo que você projeta na sua casa, ele tem que ser uma estrutura que te capacite a construir uma pirâmide espiritual. E aí, meu irmão, quando você começa a estudar a verdadeira mironga de se construir um templo, você começa a ver que toda aquela história de abertura de templo da Golden Dawn, toda aquela história, meu irmão, aquilo não adianta de nada. Principalmente para quem está morando aqui no hemisfério sul. Não adianta de nada. É uma magia sem efeito. Principalmente para as pessoas que estão no hemisfério sul. Um dia, assim, acho que foi em 2014, um praticante da magia da Golden Dawn aí ficou meio revoltado comigo, porque num grupo de discussão eu falei que a abertura do templo, ensinada pela Golden Dawn e depois ensinada pelo Crowley, apenas com algumas modificações dele, era muito fraca. Eu falei que ela tinha defeitos sérios, defeitos graves, para quem realmente entende de magia. O cara ficou super revoltado comigo, porque ele não conseguiu entender, ele não conseguiu realmente, de verdade, entender o que eu quis dizer. Então, cara, essa história de você atribuir elementos a quadrantes, cara, isso
Isso é coisa moderna, cara. Isso não, os magos da antiguidade não faziam desse jeito. Os magos da antiguidade não atribuíam elementos aos quadrantes, às direções do espaço. Os elementos estavam na totalidade do círculo, cara. MacGregor Matters, ele raspou, ele chutou na trave quando ele falou que os elementos não estão nos quadrantes. Ele disse que os elementos estão entre os quadrantes. Ele raspou no mistério da história, cara. Ele raspou. Você sabe de onde que veio essa atribuição que a Golden Dawn utilizou no ritual menor do pentagrama, de colocar ar no leste, fogo no sul, norte terra e oeste água? Na verdade, isso foi herdado da tradição dos sacerdotes que começaram a observar através da sombra que o sol fazia no pátio do Templo de Salomão, as partes no dia mais iluminadas. Como eles estão acima do Equador, o zênite do arco do sol diário, ele passa próximo ao sul. Aí, no Templo de Salomão, o norte ficava sempre escuro, porque não batia sol, só batia no sul. Aí o que acontece? Como o norte do templo ficava sempre escuro, úmido, frio, eles atribuíram ao elemento terra. Como no sul do templo o sol batia insidiosamente, eles atribuíram ao fogo. Ou seja, meus irmãos, a mironga de você montar um templo, sempre, cara, um mago, cara, ele sempre leva em consideração o local onde ele está, a zona de poder onde ele está, e a entidade, o Gregori, que toma conta, o Geniloque, que toma conta daquela zona de poder. E aí ele vai alinhar o trabalho mágico dele, a zona de poder, e aquela entidade que toma conta daquela zona de poder. Isso, cara, que os magos sempre fizeram. Aí como é que faz? Vamos supor você é um mago da Golden Dawn. Você faz ritual do pentagrama, do hexagrama, você tem as suas armas consagradas, mas um dia você quer ir pra praia. E aí você consegue ficar no apartamento lá com a sua família, de frente pra praia. E aí você quer fazer o seu ritual, acordar de manhã e quer fazer o seu ritual menor do pentagrama. E vai lá pro terraço, de frente pra praia. Só que acontece, no leste, onde você chama as criaturas do ar, está o mar. E aí o que você vai fazer? Você vai olhar para o mar e vai chamar as criaturas do ar? Meu irmão, não tem noção o cara que te ensina, que fala que você tem que praticar aqui a magia que é praticada lá. Não tem noção, cara. Aqui no nosso hemisfério, não é o nosso norte que fica escuro e o nosso sul fica quente. Muito pelo contrário. O nosso norte é quente. É onde o sol está iluminando o templo. E o nosso sul é frio. E aí como é que faz? Você vai usar as mesmas correspondências? Aí você vai falar assim, eu vou. Então, mais uma prova que você não está praticando magia. Você está praticando psicurgia. Porque isso tudo que você está fazendo só existe dentro da sua cabeça, cara. Não está alinhado com a zona de poder onde você está. Não está alinhado com o ambiente onde você está. Então a tua magia, ou seja, você está querendo criar um microcosmo dentro de um macrocosmo. Ao invés de se alinhar com a zona de poder macrocósmica, que você vai ganhar muito mais vantagem
e os seus rituais vão ter muito mais força e muito mais poder. Eles não vão ser só no reino da sua mente. Vai ter um conjunto de forças ao seu redor trabalhando em função da sua prática espiritual. Não só as forças da sua mente. E aí, meu irmão, essa história de trazer os quadrantes, manter os mesmos quadrantes, ter sempre os mesmos quadrantes em todos os rituais, você não conseguir se livrar disso, então, meu irmão, tua magia é de pouco efeito. Não tem jeito, cara. Tua magia é de pouco efeito. Tu não sabe fazer magia de verdade. Mago de verdade não faz isso. O mago de verdade chega onde que eu tô. Eu tô aqui no meio do deserto, eu vou chamar água. Como que você faz, então, por exemplo, assim, como que eu estou ensinando para os meus alunos para eles ficarem descongestionados? Porque o que acontece? A magia moderna tem falhas seríssimas, irmão. Falhas seríssimas. Aquela abertura de templo da Golden Dawn, cara, o mago que é mago de verdade ri daquela palhaçada. As pessoas ainda não se deram conta que quem pratica magia da Golden Dawn está praticando a magia de dentro da cabeça do MacGregor Matters, cara. E vamos lembrar que o MacGregor Matters, cara, não se iluminou através dessa porra toda que ele criou. Ele não se iluminou através disso, cara. A Golden Dawn foi um experimento. Ele tentou trazer aquelas divindades do Egito, toda uma corrente animista, e tentou colocá-la dentro da árvore da vida, e colocou magia enoquiana, e colocou astrologia, aí foi colocando um monte de coisa, virou um liquidificador, meu irmão. Não vamos esquecer disso. E aí, se a pessoa se baseia na Golden Dawn para fazer a prática mágica dela, meu irmão, tá fudido, cara. É por isso que eu defendo uma revisão total da magia em Telemann. Para trazer magia para dentro de Telemann. Porque, meu irmão, a magia de Telemann, por causa da Golden Dawn, da herança da Golden Dawn, é psicurgia pura, cara. É só dentro da sua mente, cara. Então você precisa realinhar a corrente espiritual com a zona de poder onde você está. E aí, como que eu estou ensinando os meus alunos do Colegiado da Luz Hermética a trabalharem? Já desde o grau do probacionista. Meu irmão, esquece essa história de elementos nos quadrantes. Para com essa bobagem. Para de viajar nessa maionese. Faz o seguinte, nós, ao invés de colocarmos atalaias elementais nos quadrantes, vamos colocar atalaias celestiais. Ao invés de se alinhar com a energia elemental que supostamente estaria ali, se alinha com a energia da estrela que está na tua frente, na constelação acima da tua cabeça. Se alinha com ela, com aquele atalaia. E aí, meu irmão, em cada uma das direções, você se alinha aos atalaias, aos gregores das estrelas. Ou seja, é uma magia completamente estelar. Você está aterrando na Terra uma energia das estrelas. Você não está trabalhando com a energia elemental. Era isso que os antigos faziam na antiga Babilônia, na antiga Suméria. Não existia essa história de conceito de elemento. E aí, meu irmão, quando você começa a ensinar magia para as pessoas que estão chegando, sem esses condicionamentos ridículos da magia moderna, que não vão te levar em lugar nenhum, você vai se fuder indo por esse caminho. Então, meu irmão, você ensina ele a ter a liberdade, a ser um mago de verdade, de montar o templo dele sempre em concordância com o lugar onde ele está morando. E ali você trazer uma corrente espiritual que se adapte àquela zona de poder onde você está. É muito melhor do que você ter que ensinar o cara a ser um robô. Vou te ensinar um ritualzinho menor do pentagrama aqui. Você lembra daquela última aula onde eu te falei? Para pensar num cara que é sacerdote de Quimbanda há 20 anos, que vai encontrar com um neófito da A. Aí você imagina, meu irmão, o cara é um mestre de magia. Aí o que o neófito da A vai ensinar para ele? Ritual menor do pentagrama? Ritual do hexagrama? E o neófito da A vai ter coragem e a falta de vergonha na cara de perguntar pro cara e falar pro cara que isso é magia. Sabe o que o cara vai fazer?
vai rir na cara dele. Vai rir dele, vai fazer... Isso é magia, irmão? Isso não é magia não, cara. E aí é por isso, cara, é por causa dessas pontas soltas que os telemitas têm medo de ver, cara, é que nego de fora fala assim, meu irmão, vocês estão viajando na maionese, essa magia de Telemann é uma magia fuleira, fudida, não dá certo, só tá na cabeça de vocês. E aí fica os telemitas dentro do mundinho deles, achando que os caras são os foda, quando os caras são os bosta. Aí, cara, eu defendo... Pô, tem que fazer uma revisão da magia em Telemann, meu irmão, porque senão vocês vão ficar praticando psicurgia, vão estar se achando os foda, vão estar se achando os cara, quando vocês de verdade são os bosta. O cara que fazer magia pra vocês mesmo, fazer envoltamento, vocês vão fazer ritual Liber 25 pra se defender? Ah, meu irmão, fala sério, cara. Então assim, eu ensino Telemann avançado. Esse Telemann que o nego ensina aí, ó, desses rituaizinhos assim... Pô, essa fórmula de bolo que alimenta só boi, só manada, meu irmão, eu não quero esses. Eu quero estudando comigo os caras que estão a fim de fazer curso superior. É outra história.